Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É bom estarmos na casa do nosso Deus. Sou grato ao Senhor por mais essa oportunidade de falar da sua palavra, do seu amor para conosco, através desse livro que é a carta de um Deus amoroso. Eu quero ler com os irmãos no Evangelho de Lucas, o capítulo 1, o verso 37. Creio que todos sabem esse versículo, principalmente o Joadlé. Ele que até pouco tempo era fã número 1 desse versículo aí, né, Joadlé? Vamos dizer todos juntos o que está escrito ali? Pois nada é impossível para Deus. De novo. Pois nada é impossível para Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus fale aos nossos corações nessa noite. E hoje eu quero falar com os irmãos acerca do Deus das impossibilidades. O Deus a qual nós servimos, a qual estamos aqui nessa noite cultuando, Ele é um Deus que não está limitado pelas nossas limitações. Ele é um Deus que não está preso às nossas circunstâncias, às nossas condições. Ele é um Deus que não depende da força humana, do dinheiro humano, da influência humana para realizar alguma coisa. Ele não depende da estrutura que nós temos, humanamente falando, para realizar o que Ele pode realizar. E quando nós lemos esse versículo, que é uma declaração curta, simples, mas extremamente poderosa. Ela é extremamente poderosa. Nós, seres humanos, mortais, de carne e osso, nós temos limites. Você pode expor o teu corpo a certos limites. Se você ultrapassa esse limite, o seu corpo já sofrerá consequências disso. Um exemplo disso é pilotos quando vão treinar, pilotos militares, eles são testados à força da gravidade. A força da gravidade que um corpo humano pode suportar, o peso da gravidade, é em torno de 10 G. Então os pilotos eles são colocados em câmaras que simulam essa força gravitacional sobre o corpo. Ultrapassando aquilo ali, podem ter consequências graves no seu corpo. Da mesma forma, quando você mergulha profundamente, seja num rio ou no mar, quanto mais profundo você vai indo, maior aumenta a pressão externa sobre o seu corpo. E se você for além daquilo que o seu corpo suporta, os seus órgãos vitais, eles vão implodir dentro de você. Por isso que o nosso corpo, ele possui limites. Nós conhecemos limites, mas Deus não. Nós conhecemos barreiras que muitas das vezes nós não podemos transpor, mas Deus não. Nós olhamos para situações e achamos elas difíceis, dizemos, acabou, não dá mais, daqui desse ponto não tem como passar, não dá para ultrapassar. Só que Deus, Ele olha para aquela situação e diz, eu ainda não terminei. Porque o nosso Deus, Ele não conhece limites. Existem coisas difíceis
e existem coisas impossíveis. Aquilo que é difícil pode ser vencido. Muitas das vezes vai demandar um esforço maior, uma dedicação maior, vai demandar um tempo maior, vai demandar uma ajuda, talvez de outra pessoa, de um equipamento, vai demandar talvez um planejamento maior para você realizar uma tarefa, uma atividade difícil. Só que quando se aproxima do impossível, aí exige a intervenção de Deus. Somente Deus é capaz de realizar o impossível. Quando o impossível surge à sua frente, é exatamente aí que Deus se revela. Quando o homem chega ao limite, Deus continua sendo Deus. Então, quando nós lemos essa passagem, nós podemos observar até onde Deus pode ir. E a resposta é: não há limites para Deus. Quando nós pensamos que chegou o fim, é ali que para Deus é apenas o começo. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero aqui nessa noite, com a ajuda também de outras passagens, de outros versículos, demonstrarmos o quão poderoso é o Deus a qual nós servimos. E o Deus do impossível, ele age quando a condição humana se esgota. Quando as suas forças humanas, elas chegam ao limite, se esgotam. Em Gênesis capítulo 18, verso 14, Deus perguntou a Abraão: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? O contexto em que Deus faz essa pergunta a Abraão era um contexto impossível aos olhos do homem. Abraão já era muito velho. Sara, sua esposa, era uma mulher estéril. Então você olha para aquela situação, humanamente, era possível aquele casal ter filhos? Não era possível. Humanamente falando, não havia a mínima condição de gerar um filho. Só que, quando chega no limite da condição humana, é aí que Deus age no impossível. Sara olhou para o próprio corpo e viu a impossibilidade. Ela ouve Deus conversar com Abraão, e Deus faz a promessa a Abraão, e ela começa a rir, porque ela olha para si mesma: poxa, eu sou velha, eu sou estéril, o que Deus está prometendo aí para Abraão? Não é possível isso acontecer. Só que ela estava olhando para as condições humanas dela. Abraão olhou para a sua idade e viu também impossibilidade. Mas Deus olhou para a promessa que ele fez a Abraão, e ele já enxergou lá na frente. Deus já enxergava Isaque. Deus já enxergava a promessa concretizada na vida daquele casal. Porque o nosso Deus age dessa forma. E aqui nós aprendemos uma verdade muito importante: que a impossibilidade humana, ela não anula a promessa divina. Se Deus te prometeu algo, você pode até achar que não terá os recursos necessários, mas para cumprir a promessa, o Senhor irá prover tudo aquilo que for necessário para cumprir a promessa dele na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez alguém diga: mas eu não tenho condição, eu sou fraco, não sou capaz, sou uma pessoa inútil na sociedade. Eu posso olhar para o caminho e não enxergar direção. Só que
Deus ele não precisa que um caminho exista. Quando o povo de Israel está ali se aproximando do mar, de um lado está deserto e à frente o mar. O povo pensou, fomos tirados da terra do Egito para aparecer aqui agora. Eles não viam o caminho, mas Deus não precisa que o caminho exista. Ele simplesmente pode abrir o caminho. Ele simplesmente pode abrir o caminho. Ah, mas já passou muito tempo. O tempo não envelhece a promessa de Deus. Quando Deus promete, a última palavra não está nas circunstâncias. A última palavra está na boca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus dos impossíveis. Então, Ele abre o caminho onde não existe caminho. Em Êxodo capítulo 14, o verso 13, o povo de Israel, eles se achegam em frente ao mar e ficaram preocupados. Nós vamos morrer aqui nesse deserto. Mas o Senhor traz uma resposta a eles. Ele diz: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Israel está ali diante do Mar Vermelho, atrás vinha Faraó e o seu poderoso exército. Humanamente falando, não havia qualquer saída para aquele povo. Um cenário assim é o cenário do impossível. Moisés poderia até dizer: olha gente, a partir daqui é só quem sabe nadar. A partir daqui a gente vai ter que dar a volta no deserto. Mas era difícil. O Mar Vermelho era agitado, profundo. O deserto era difícil de transpor. Muita gente, mais de 1 milhão de pessoas. Imagine a situação que eles estavam prestes a enfrentar. Era o cenário do impossível. Eles olhando para trás, vendo ali a pressão do exército de Faraó chegando. Eles olham para frente e vê o bloqueio do mar imponente que estava à frente deles. Eles olham para os lados e não veem alternativa de fuga. Era apenas um deserto difícil de transpor. Era o cenário perfeito para Deus realizar o impossível. E o que Deus fez? Deus abriu o mar. Deus, ele não deu a Israel uma solução comum. Foi algo totalmente fora do comum. Ele poderia muito bem ter mandado anjos com barcos. Ele poderia ter feito todos flutuarem sobre o mar. Ele poderia ter construído uma ponte. Mas não, ele preferiu fazer algo extraordinário. Algo nunca visto aos olhos humanos. Ele abriu o mar. E isso nos ensina que Deus, ele não está limitado às soluções que a nossa mente consegue imaginar. Talvez aos olhos de Moisés ele teria pensado: poxa, a gente vai ter que construir uma ponte aqui para poder passar com esse povo. Mas não ia dar tempo, o Faraó ia chegar com seu grande exército e ia matar todos. Muitas das vezes as soluções que nós pensamos, elas nos limitam, estão limitadas ao tempo, estão limitadas à nossa capacidade de realizar a estrutura necessária para fazer. E quando tudo isso acontece, Deus nos traz soluções que a nossa mente está muito incapaz de imaginar. E às vezes nós queremos
ensinar Deus como Ele quer agir. Nós dizemos: Senhor, abre essa porta para mim, abre essa porta. Mas Deus nos responde: eu posso abrir essa porta, mas eu também posso abrir o mar. O Deus das impossibilidades, Ele não apenas vai resolver o impossível na sua vida, mas como também Ele vai te surpreender da forma como Ele vai resolver. Ele é um Deus que nos surpreende. Ele é um Deus que vai muito além daquilo que nós pedimos ou imaginamos. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus do impossível, Ele é maior que qualquer crise que você esteja enfrentando. Quando nós lemos no livro do profeta Jeremias, no capítulo 32, o verso 17, ele declara: Ah, Senhor Deus, eis que fizestes os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Jeremias vivia dias difíceis. Jerusalém estava sitiada, estava totalmente cercada. O cenário em que Jeremias escreve essas palavras era um cenário de crise, era um cenário de medo, era um cenário de perda que eles estavam vivendo. Mas em meio ao caos, Jeremias se lembra de quem Deus é. Jeremias se lembra do Deus a qual ele servia. E ele diz: Senhor, Tu fizestes os céus e a terra. Imagine o poder que tem alguém capaz de criar os céus e a terra. Não é algo simples, é algo extraordinário, é algo que está muito além das possibilidades humanas. Existe um estudo aí fora de vários cientistas que eles criaram a chamada partícula de Deus. Uma partícula que, segundo eles, tem poder de criar as coisas, de criar, reproduzir o Big Bang, que segundo eles foi o que deu a origem a todas as coisas. Mas a realidade é que, como diz Jeremias, Senhor, Tu fizestes os céus e a terra. O Deus a qual nós servimos é o Criador de todas as coisas. E se Ele criou todas as coisas, Ele criou você. Se Deus criou tudo do tremendo nada, o que Ele não pode fazer com aquilo que já existe? Se é algo impossível aos seus olhos, significa que é algo que existe e está diante de você. Se Deus criou o mundo do nada, porque Gênesis fala que a terra era sem forma e vazia. Então Deus criou o mundo do nada. Imagina o que Ele pode fazer por você em algo que você está vendo, em algo que existe diante de você. O próprio Deus respondeu a Jeremias no versículo 27, no capítulo 32, verso 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Você percebeu o início desse versículo? Deus começa dizendo: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Antes de Deus tratar a causa, o problema, o impossível que está diante de você, Ele primeiro vai corrigir a tua visão. Porque muitas das vezes, o problema não é apenas o tamanho da luta, mas muitas das vezes o tamanho
da luta, o problema maior é o tamanho que a luta tomou dentro de nós. Muitas das vezes nós deixamos as lutas, os problemas crescerem dentro de nós, num ponto que a nossa luta fica maior do que o Deus a qual nós servimos. A luta, ela enfraquece a nossa mente, ela enfraquece a nossa fé. Então Deus diz a Jeremias: eu sou o Senhor. Ele está dizendo: ei, esse problema que você está enfrentando, mas não se esqueça que eu, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, sou eu que estou contigo nessa situação. Abra os teus olhos, ajusta novamente a tua visão, olha para o consumador, o autor da tua fé. Sou eu que estou no controle. Então, quando Deus volta ao centro, a luta volta para o seu devido lugar, porque o problema pode ser grande, mas o Deus a qual nós servimos é maior. O Deus a qual nós servimos é mais poderoso, é infinitamente mais. Aleluia. O Deus do impossível, Ele traz vida onde só havia morte. No capítulo 37 de Ezequiel, onde ele tem a visão do vale de ossos secos, era ali um vale de pessoas doentes. Não era um vale de pessoas doentes, era um vale de mortos. Só tinha ossos secos. E Deus perguntou a Ezequiel: filho, poderão viver estes ossos? Aos olhos de Ezequiel, aos olhos humanos, ali não existia mais vida, não existia maior possibilidade de renascer aqueles ossos. Mas Ezequiel responde: Senhor Deus, tu o sabes. É o Senhor que sabe de todas as coisas. Todo o poder está em tuas mãos. Ezequiel conhecia o Deus a qual ele servia. O Deus a qual o levou àquele vale. Ele sabia quem era o Deus a qual ele estava ali servindo. Então Deus manda Ezequiel a profetizar sobre aqueles ossos, e aqueles ossos voltam à vida. Deus trouxe vida novamente àquele vale. Uma coisa que nós podemos aprender com essa passagem de Ezequiel 37: não declare morte sobre aquilo que Deus ainda pode vivificar. Não enterre antes da hora aquilo que Deus ainda pode levantar. Pode ser a luta mais difícil que você esteja enfrentando. Não desista agora, porque no momento oportuno de Deus, Ele vai te surpreender. Porque o nosso Deus, Ele age no impossível. Quando não for possível mais as mãos humanas, é aí que o Senhor vai entrar e realizar o impossível na sua vida. Aleluia. O Deus do impossível, Ele se manifesta pelo poder do Espírito Santo. Voltaremos ao capítulo a qual nós iniciamos a leitura, em Lucas capítulo 1. Ali, Maria recebe uma promessa impossível. Ela iria conceber o Filho de Deus sendo virgem. Ela pergunta ao anjo no verso 34: Como se fará isto? E o anjo respondeu no verso 35: Descerá sobre ti
o Espírito Santo. O impossível de Deus, ele não nasce da força humana. Maria e José não tiveram contato. Eu não preciso aqui dar detalhes, todos sabem como nasce uma criança. Não houve esse contato para que aquela criança fosse gerada no ventre de Maria. O impossível de Deus, ele não nasce da força humana, mas ele nasce da ação do Espírito Santo em nós. Maria, ela não produziu o milagre, mas ela recebeu em si mesma o milagre do Espírito Santo. Ela se rendeu ao Senhor, se disponibilizou ao Senhor. Ela fala no verso 38, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Sabe o que isso me ensina? Sabe o que isso te ensina nessa noite? O Deus das impossibilidades, Ele procura corações rendidos. Ele procura corações dispostos a se entregar, a cumprir o seu querer, a se disponibilizar para que Deus realize algo no seu viver. Muitas vezes, muitos de nós queremos um milagre. Senhor, eu necessito tanto de um milagre, necessito tanto de uma porta de emprego, necessito tanto de uma resolução, de uma causa na justiça, eu necessito tanto que o Senhor intervenha na minha família, mas nós não queremos nos render ao Senhor. Nós queremos Deus abrindo as portas, mas não queremos obedecer a sua palavra. Nós queremos vitória, mas nós não queremos nos prostrar diante do altar e realizar um sacrifício a Deus. Nós queremos a promessa de Deus sobre nós, mas nós não queremos passar sobre o processo para vivermos essa promessa. Toda promessa passa pelo teste do tempo. O Senhor, Ele vai forjar o teu coração, Ele vai forjar o teu caráter, para que você desfrute da plenitude da bênção do Senhor. Maria nos ensina que a fé verdadeira não é apenas dizer Deus pode, mas sim que a fé verdadeira é dizer: Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. É você se disponibilizar para o Senhor cumprir em você a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Muitas das vezes nós não recebemos aquilo que nós buscamos tanto, porque nós não queremos nos render ao Senhor e deixar Ele fazer em nossas vidas. Nós queremos fazer do nosso jeito. Se Maria decidisse, não, hoje não, mas espera aí, vamos fazer assim, eu vou lá com o meu marido e a gente realiza o processo. Não precisa ter participação de fora. Ela produziria ali um bebê, mas não seria o Filho de Deus sendo gerado em seu ventre. Então deixa o Senhor agir em você e se renda ao propósito de Deus para a sua vida. O Deus do impossível, Ele chama para fora aquilo que já estava sepultado. Quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 11, nós vemos uma história de uma família que a
acaba de perder um ente querido. Jesus está em Betânia, quando chega alguém informando: ó, mestre, o seu amigo Lázaro está muito doente. Jesus responde àquela pessoa, aquele mensageiro: ó, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Eu imagino que aquele mensageiro levou essa mensagem a Maria e Marta, e elas receberam aquilo ali, só que 4 dias depois, Lázaro estava morto. Lázaro morre. E imagina elas pensando naquela palavra de Jesus. Poxa, Jesus disse que essa enfermidade não era para a morte, e o nosso irmão agora está morto. Jesus chega 4 dias depois em Betânia, e ele mal chega no ambiente, diante daquele túmulo, e Marta já vem ao encontro: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. E Jesus, com a sua voz calma, aquela voz que acalenta o coração, que acalma os ânimos, olha para Marta e diz: calma, Marta, o seu irmão há de ressuscitar, porque eu sou a ressurreição e a vida. Quantas vezes nós falamos assim para o Senhor: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, se o Senhor tivesse me ouvido antes, se o Senhor tivesse impedido isso de acontecer, se o Senhor tivesse feito daquele jeito que eu pedi. Mas Jesus responde da mesma forma como ele respondeu para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, ele não disse apenas: eu faço a ressurreição. Ele disse: eu sou a ressurreição. Sou eu quem manda aqui na morte. A morte não tem poder nesse lugar. Diante do túmulo, Jesus manda então tirar aquela pedra. E ele clama: Lázaro, vem para fora. Lázaro, levante-se daí, rapaz, de onde você está. E aquele morto há 4 dias, que já cheirava mal, saiu. O homem colocou Lázaro dentro do túmulo. A família de Lázaro, seus amigos, o enterraram, colocaram naquele túmulo. O homem fechou com a pedra. Jesus abriu com a palavra. O homem disse: já cheira mal. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Onde Jesus chega, até a morte perde a sua autoridade, porque Ele é a ressurreição. Ele tem o poder sobre o impossível. Aleluia. E o Deus das impossibilidades, Ele realiza a maior impossibilidade que existe, que é a salvação do homem. Em Marcos capítulo 10, no versículo 27, Jesus diz: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. O contexto desse versículo, se nós formos ler esse capítulo, aqui ele está falando da salvação. Isso nos mostra que o maior impossível não é material, financeiro ou físico.
O maior impossível é espiritual. O homem que não consegue salvar a si mesmo. Nenhuma boa obra compra a sua salvação. Nenhuma religião apaga o pecado. Nenhum esforço humano torna o homem justo diante de Deus. Mas aquilo que era impossível ao homem, Deus tornou possível em Cristo, através da cruz do Calvário, através do sangue derramado. A salvação, que era algo impossível para mim e para você, Cristo pagou com preço de sangue. E hoje você foi alcançado pela reconciliação de Cristo, que nos reconciliou, pecadores, com Deus. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele venceu a morte. Ele abriu o caminho para o Pai. Quando ele está ali reunido com os discípulos, em João capítulo 14, no verso 6, em que os discípulos perguntam a ele: Senhor, mas qual é o caminho? Onde acharemos esse caminho? E ele aponta para si mesmo e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele transformou a nossa condenação em perdão divino. Ele transformou a nossa culpa em graça alcançada. Ele transformou a nossa morte em vida eterna. É o Deus das impossibilidades. Por isso, antes de resolver qualquer causa ao nosso redor, o maior milagre é Deus resolver a causa dentro de nós. Cristo resolveu a maior causa que existia dentro de você, que era você estar afastado da graça de Deus, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, e você está incluído nisso. Você foi alcançado, você foi alcançada pela graça de Deus. Aleluia. Porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível para salvar. Nada é impossível para restaurar. Nada é impossível para curar. Nada é impossível para abrir o caminho. Nada é impossível para levantar aquele que está caído. Nada é impossível para trazer vida onde só havia morte. O Deus que deu Isaac a Sara, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que respondeu a Jeremias, o Deus que levantou ossos secos e chamou Lázaro para fora e gerou Cristo no ventre de Maria. Ele ainda é o mesmo Deus. Ele é o Deus que está aqui nessa noite. E eu te pergunto, qual será a nossa resposta para se há alguma coisa impossível para Deus? E a resposta é: nada é impossível para Deus. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite com algo impossível, carregando em você, dentro de você, algo impossível. Mas eu te convido nessa noite, coloque esse impossível nas mãos do Deus que tudo pode. Não coloque a sua fé na força da sua fé. Coloque a sua fé no poder de Deus.
Se você tem algo impossível, eu quero te convidar aqui à frente para orar por você. O Deus das impossibilidades está aqui nessa noite. Eu sinto a presença dele, eu sinto o seu agir em nosso meio. E essa noite o Senhor, Ele quer e Ele pode realizar os impossíveis. Se você tem algo impossível, venha aqui à frente. Mas venha com fé. Não venha duvidando, não. Porque aquele que se aproxima de Deus é necessário que ele creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é noite de milagres. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de transformação. Presbítero Jonatas, unge os enfermos. Você confia no Deus a qual você serve? Você crê no Deus a qual você veio aqui nessa frente, nesse momento, para clamar? Coloque nesse momento a sua fé em ação. Quando a sua fé entra em ação, o Senhor entra para resolver a situação. Aqueles que estão enfermos, façam um sinal com a sua mão que o presbítero Jonatas estará ungindo nessa noite. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, Tu és o Deus das impossibilidades. Tu és o Deus, Senhor, que abriu o mar vermelho, o Deus que concedeu o filho da promessa a Abraão e Sara. Tu és, Senhor, o Deus que ressuscitou a Lázaro, Senhor. Tu és o Deus que respondeu a Jeremias a sua grandeza diante da pequenez daquele profeta. Tu és o Deus, Senhor, que restaurou a vida, aqueles ossos secos que estavam diante de Ezequiel naquele vale. E nessa noite, Senhor, nós temos aqui essas pessoas, ó Pai, que decidiram clamar ao Deus dos impossíveis. O Deus que está presente aqui nessa noite para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e pensamos, Senhor. Pelo poder que em nós opera, nós colocamos, Senhor, a nossa fé diante do Teu altar, Senhor, porque nós cremos no poder da Tua palavra, nós cremos que Tu és um Deus que realiza, um Deus que nos surpreende, um Deus que faz em favor daqueles que o buscam, um Deus que faz em favor daqueles que lhe clamam. Eis que a sua mão, Senhor, não está encolhida para não poder salvar, e os teus ouvidos tapados para não poder ouvir. Então nós te pedimos, Senhor, ouça o clamor da tua igreja nessa noite. Aqueles que estão enfermos, que recebam nesse momento, pelo poder que há no nome de Jesus, o bálsamo de Gileade, o bálsamo da cura, Senhor, que seja passado em cada corpo, em cada enfermidade, onde as mãos humanas não podem tocar, a mão do Senhor, nesse momento, irá tocar. O Jeová Rafá, o Deus que nos sara, Senhor. Tu podes, ó Deus, mudar as situações. Tu podes, Senhor, resolver os problemas. O Senhor pode abrir portas, ó Deus, onde não há parede. O Senhor abre, Deus, as portas, ó Pai.
O Senhor abre cadeados. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor. Tu és o Deus dos impossíveis, e nós cremos na Sua presença aqui nessa noite, e que nós possamos, ó Deus, viver milagres, nós possamos, Senhor, testemunhar a grandeza do Seu poder, nós possamos, ó Deus, confirmar, ratificar aquilo que está em Hebreus capítulo 13, o verso 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se você crê nessa palavra, aplauda ao nome do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus.